Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta à nossa aula de TSPD 1, tá? Gente, é o seguinte, a gente vai falar sobre banco de dados, novamente, a gente vai falar sobre exclusão de registros em uma tabela. É jogo rápido, é coisa simples, tá? Segue mais ou menos os mesmos moldes dos comandos que a gente vinha vendo até agora, né? De incluir dados, tá? Com uma única diferença aqui. A gente vai só fazer algumas diferenças que vocês vão ver que são bem pontuais. O comando que a gente vai utilizar é o comando delete, tá? Então ele é utilizado para deletar essas linhas, tá? Então você usa delete mesmo. E a sintaxe, ela é bem básica, tá? Ela é bem simples. Você vai colocar delete from, isso é parte do comando obrigatório para vocês, então tem que utilizar o delete from, o nome da tabela, o where, esse where ele vai especificar da mesma forma que a gente havia falado também em outra situação, o where ele vai especificar qual registro você está se relacionando, de quem você está falando. Então você vai utilizar lá delete from, o nome da tabela, e o where e a coluna igual valor, tá? Então você vai utilizar dessa forma. Uma coisa importante, para que esse comando, gente, é o else, para que esse comando ele funcione, é importante que você esteja, que você tenha acessado o banco de dados ali. Caso contrário, ele não vai dar certo, tá bom? Então, eu até coloquei uma frase aqui falando, tá? Que quando você utiliza o where, você está especificando o registro que você quer apagar. Caso contrário, você está apagando todos os registros, tá bom? Aqui tem um exemplo da tabela pessoas, tá? É um exemplo que a gente já vem utilizando há várias aulas, tá? Mas que é importante a gente utilizar. Gente, ó, esses exemplos, inclusive foi uma das questões que eu vi ali do pessoal no Classroom. Esses exemplos, gente, eu não vou fornecer essas tabelas prontas para vocês. Vocês podem criar essas tabelas, tá? No SQL, se vocês tiverem acesso aí. Caso você não tenha acesso, estou fazendo tudo pelo caderno. Como você pode fazer? Você pode partir da ideia de que essa tabela já exista com alguns registros, tá? Porque o que interessa para a gente é a sintaxe do comando. Então você pode imaginar, não, eu já tenho a tabela com determinados registros e eu estou criando os comandos. Então você não precisa necessariamente, não tenho acesso ao computador, estou sem acesso, não estou com SQL e tal. Por exemplo, o Elvis, o meu cachorro, acabou de dizer para mim que ele não tem acesso, ele não está com o seu SQL instalado na sua máquina. Tá? Então, se você não tiver, gente, não tem problema, tá? Não tem problema, realmente não tem problema nenhum. Você só faz a sintaxe do comando partindo da ideia de que essa tabela já exista, tá bom? Gente, então ali, a gente vai deletar a pessoa Sônia Gazeta da tabela pessoas. Lembrando que se você estiver usando o SQL, é importante que você já esteja dentro do banco de dados onde essa tabela está inserida, tá bom? Então você vai colocar lá delete from pessoas, where o nome igual a Sônia, lembrando que esse nome precisa estar entre aspas, isso é importante que ele esteja entre aspas, and, e aí você vai colocar o nome da outra coluna, sobrenome igual Gazeta, entre aspas. Vocês estão vendo que aqui o nome é o nome de uma das colunas que eu tenho. E o sobrenome também é o nome de uma das colunas que eu tenho aqui, tá bom? Então isso é importante, você tem que saber quais que são. Tá, então a gente vai utilizar, vou até copiar esse comando aqui, e eu vou utilizar lá, eu só vou fazer uma alteraçãozinha. Vou utilizar lá no meu Workbench. Só que no meu não se chama pessoa, eu estou utilizando o aluno. Tá? Então eu vou colar aqui, então eu vou colocar delete from aluno, delete from aluno, where nome igual, eu vou colocar aqui Paula, tá? Que é a Paula que está ali, Paula. Não, eu acho que dá até para deixar. Não, vou fazer o seguinte: vou deixar a Sônia mesmo. Tá, vou deixar a Sônia mesmo. Tá, porque tem aqui, tem a Sônia Gazeta. Então vou apagar a Sônia mesmo, tá? Vou deixar ele aqui. Feito isso, então eu, dentro dessa minha tabela, seleciono ele aqui,
e utilizo o meu flash aqui. Vou lá no Barry Allen. Vamos ver se deu certo? Deu alguma coisa errada aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Delete. Delete from aluno. Eu estou dentro do aluno aqui. Where nome igual. Eu tenho o sobrenome lá. Deixa eu dar um select de novo aqui para ver se eu tenho as informações certinhas. Então, é nome e sobrenome mesmo, tá? Nome e sobrenome. Vamos ver. Eu acho que eu coloquei esse cara aqui a mais. Vamos ver se ele vai agora. Ele não está indo. Vamos lá, vamos tentar descobrir aqui qual o problema que eu tenho. Olha, coloquei a letra maiúscula aqui. Vamos ver se é esse cara aqui que está dando erro. Vamos ver qual. Ah, tá. Eu preciso dar aquele comandinho. Ó, preciso dar esse comando aqui antes para ele permitir que eu faça as alterações. Tá? Então eu fiz aqui, dei o comando. Lembra aquele comando que a gente viu para habilitar a segurança para a gente poder fazer? Vou dar aqui de novo. Ah, deu certinho. Eu estava até achando estranho. Falei, pois é, o que aconteceu? Eu terei que gravar esse vídeo novamente porque esse comando está com a sintaxe errada? Não, é que realmente quando a gente tem aqui o nosso workbench, ele precisa desse nível de segurança tirado utilizando esse comandinho aqui, que é o set SQL safe updates igual a 0. Ou seja, ele tira o nível de segurança para que você possa fazer algum tipo de alteração na tabela. Então vamos dar um select de novo para ver se a Sônia Gazeta continua lá ou se deu certo. Ó, Sônia Gazeta já não está mais presente, tá? Então deu certo o que a gente fez. Ufa, professor, fiquei com medo agora. Eu também. E agora aqui, se a gente quiser deletar todas as linhas, é possível excluir todas as linhas. Isso significa que você também, que a estrutura, atributos e índices estarão intactos, ou seja, você vai deletar o que tem ali, porém, você não vai tirar a estrutura da sua tabela. Então, as colunas vão continuar ali, toda a estrutura vai estar pronta, você vai apagar apenas os registros. Então, como é que eu faço isso? Vou voltar lá, vou só alterar esse meu comando aqui, que eu utilizei, aqui, cadê ele? Delete, from, e aí eu tiro a cláusula where, tá? Tiro a cláusula where, deixo só delete from aluno. Seleciono, dou o comandinho, e aí aparece aqui que deu certo. Vamos lá, vou dar o select aqui, dou o select e nada aparece na minha tabela, contudo, a estrutura da minha tabela permanece ali, o ID, o nome, o sobrenome, endereço, cidade e data de nascimento. Portanto, gente, é isso. Quando a gente estiver trabalhando com essa parte de retirar, de apagar os registros de uma tabela, é dessa forma que a gente faz, tá? Então, na atividade, vocês vão inserir os registros da tabela acima, na tabela aluno, e depois eu vou até dar uma editada aqui, porque vocês precisam depois apagar alguns registros, e eu vou deixar depois na atividade certinho quais registros e como vocês vão apagar esses registros. No primeiro momento, só assista a videoaula, só para você ver como é, e aí depois eu coloco aqui quais são os registros que vocês vão apagar e como vocês vão fazer isso. Tudo bem, gente? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, só entrar em contato comigo. Gente, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque são muitas mensagens ali que a gente recebe na caixa e às vezes elas confundem um pouco. Peço perdão pela demora aí, mas eu tento responder o mais breve possível sempre que a gente tiver dúvidas, tá bom? Só entrar em contato, pode deixar uma mensagem lá no Classroom mesmo, me mandar por e-mail que a gente vai conversando e tirando todas as dúvidas aí. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.